Olá, é muito bom podermos louvar a Deus, cultuar a Deus, mesmo que de forma online. Que bom que você pode nos acompanhar. Eu quero saudar você, membro da igreja, aqueles queridos irmãos e irmãs que não são membros da igreja aqui em Rio Ponte, mas que nos assistem também. Nós queremos começar esse culto cantando uma música que fala da volta do Senhor Jesus. Se você conhece a letra dessa canção, cante com a gente aí no seu lar. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de refletir com você a respeito de esperar. E esperar é meio chato, né? Às vezes você fica na fila do banco esperando durante horas para ser atendido em 5 minutos, né? Tem as pessoas, os jovens que esperam pela pessoa certa. E às vezes ali naquele período da adolescência essa espera é infinita, parece que nunca vai terminar. Em várias situações da nossa vida a gente espera, né? Espera por um emprego novo, espera 9 meses para ver o teu filho nascido. Enfim, a espera, ela faz parte do nosso ser, da nossa vida, nossos anos aqui nessa terra. Mas tem uma coisa que a gente não para pensar. Hoje, uma das maiores promessas bíblicas para a nossa vida, para mim e para você, é uma espera. É esperar a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós esperamos, aguardamos. Filipenses 3:20 diz que a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa espera. Mas você já parou para pensar como
você deve viver nesse mundo esperando pela volta de Cristo? Pois bem, a Bíblia tem muita coisa a respeito disso. E uma parábola eu quero destacar aqui hoje com vocês, uma parábola contada por Cristo que nos ensina, ainda mais nesses dias tão maus, dias tão turbulentos, essa parábola nos ensina como é que a gente faz, como é que a gente espera por Cristo, como deve ser a nossa postura, a nossa posição diante dessa espera. Uma parábola é uma história contada por Jesus para ilustrar uma verdade. Jesus conta uma história e por trás dessa história existe uma verdade que ele quer ensinar. Essa parábola se encontra lá em Lucas capítulo 12, versículos 35 ao 38. É uma parábola bem curtinha, bem pequena. Lucas capítulo 12, do versículo 35 até o versículo 38. E o Senhor Jesus nos diz o seguinte nesta parábola: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir e fará que se inclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Felizes os servos que o Senhor encontrar preparado. Essa mensagem ela pode ser dividida em dois momentos. Essa parábola. O primeiro deles é o que Deus espera de mim e de você. Como nós devemos esperar pela volta de Jesus neste mundo. Segunda parte da mensagem é o que Deus irá fazer com os seus servos fiéis, que o esperam da maneira correta. O que Jesus deseja dos seus servos? O tema central dessa parábola é vigiar. Vigiar, prestar atenção, estar atento, esperar por algo, né? E os vigias, eles eram muito importantes nas cidades antigas. Eles ficavam em cima das muralhas, muitas vezes passavam a madrugada inteira observando o horizonte para ver se havia um inimigo. Os vigias eram responsáveis, grande parte, pela proteção de uma cidade. Eles precisavam avisar quando o inimigo viesse. E Jesus, falando da sua volta, ele usa essa figura de vigiar. Nós precisamos estar atentos, vigiando para que não sejamos surpreendidos pela volta de Cristo. Mas vigiar, eu quero destacar aqui pela parábola que vigiar não é apenas ficar sentado olhando. Vigiar envolve duas coisas importantes: agir e perseverar. Vigiar é agir, vigiar é perseverar. Na sua parábola, Jesus diz: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Em algumas traduções mais antigas, a Bíblia vai dizer: esteja cingido o vosso corpo. A minha tradução NVI vai dizer: estejam prontos para servir. O que é cingido o corpo, essa prontidão para servir? Antigamente, as vestes de um judeu eram muito diferentes das vestes que nós usamos hoje. Eles usavam túnicas compridas. E essa roupa comprida, ela dificultava alguns serviços, ou quando vai andar com pressa, correr, ou algum tipo de serviço mais manual, era difícil, que envolvia todo o corpo, era difícil de se fazer com essas túnicas, com essas roupas grandes. Então o que eles faziam em alguns momentos? Eles se cingiam. O que é cingir? Cingir é puxar a barra daquela túnica, daquele vestidão, prender na cintura para que as pernas pudessem ficar mais livres. Ou seja, estar pronto para servir. E aqui eu quero falar, agir. Pronto para servir, ou seja, agir. Né? E eu preciso te fazer uma pergunta. Você que está me ouvindo aí do outro lado. Você está pronto para servir o seu Senhor, para agir na obra do seu Senhor? O nosso Deus, ele espera de nós ação. Ação.
Tem muita gente que não ouviu falar do amor de Jesus, tem muita gente se perdendo, caminhando para o inferno, muitas pessoas tendo sua vida ceifada nesses tempos de doença. E nós temos um trabalho dado pelo nosso Senhor. Como é que você tem servido na sua igreja? Como é que você tem servido na realidade onde Deus tem te colocado? Você é aquele que está cingido, pronto para servir, ou você é daqueles que senta e diz, não, vou ficar olhando aqui, tem gente fazendo, eu não preciso fazer. Meus irmãos, talvez esse termo, cingir-se, para nós seria bem traduzido para nosso contexto, né, com as mangas arregaçadas. A gente não usa essa expressão, ó, tem que arregaçar as mangas e fazer. É isso que Deus espera dos seus servos. Enquanto Jesus ainda não voltou, enquanto ele não voltar, ele quer homens e mulheres dispostos a servir pela sua obra, pela sua causa. Então, vigiar é, em primeiro lugar, agir. Deus não quer crente de braços cruzados esquentando o banco. Ele quer seus filhos trabalhando. E Jesus destacou algo importante lá em João 9,4. Algo que vale a pena a gente examinar. Ele diz assim, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Você tem o sopro da vida nas tuas narinas, você tem vida. Cristo ainda não voltou e você tem condições, saúde, vida e pode servir ao Senhor. Então, enquanto é dia para você, trabalhe e faça a obra do Senhor na realidade que Ele tem te dado, com os dons que Ele tem te dado. Vigiar é agir. Segundo lugar, a gente entende que vigiar é perseverar. Jesus fala que você tem que estar cingido ou pronto para servir e as lâmpadas, as candeias precisam estar acesas. Naquela época, uma festa de casamento poderia durar vários dias, né? Vários dias. E geralmente a parte principal da festa era realizada no período da noite. Quando alguém voltava de uma festa, um senhor de uma casa, ao voltar para sua casa, ele esperava que todas as luzes da sua casa estivessem acesas e que os seus servos estivessem acordados e prontos para servir ele quando ele chegasse em casa. Era isso que ele esperava, né? Mas qual era o problema? Não tinha um horário marcado. O senhor não podia dizer, ó, vou voltar a tal hora, porque a festa de casamento não tinha um horário específico para terminar. Naquela época, a noite era dividida em vigílias, né? Em 4 partes, 4 vigílias. Das 6 da tarde até as 9 da noite, às 21, das 18 a 21. Da 21 até a meia-noite. Da meia-noite às 3 da manhã e das 3 da manhã até às 6 da manhã. Essas eram as vigílias da noite. Independente se o senhor da casa voltasse na primeira, segunda, terceira ou quarta vigília, independente, o seu servo tinha que estar em prontidão, pronto para servir o seu senhor quando ele chegasse. Essa era a sua obrigação. E não era fácil, né? Ficar acordado a madrugada inteira, manter as luzes das candeias acesas para que quando seu servo chegasse, o Senhor chegasse, está tudo em ordem, estar acordado, não era. Mas era um requisito de um bom servo. Agora a gente pode refletir, quantas vezes na nossa vida a gente acha duro, pesado e difícil servir a Jesus? Às vezes as circunstâncias nos levam a pensar isso e até realmente se torna difícil seguir a Jesus pelas pressões, opressões e perseguições que se levantam. Quantas vezes na tua vida, talvez, você é levado ou pensa em desistir da fé, desistir da igreja, desistir da caminhada com o Senhor Jesus? Pois bem, o Senhor Jesus nos conta essa história, nos incentivando a vigiar e a manter a candeia acesa. Ou seja, perseverar. Mantenha a chama da tua fé aquecida e acesa, porque Jesus vai voltar. E talvez você pense, não, mas eu vou sair aqui, não aguento mais. Jesus vai voltar. Você precisa estar preparado para a volta do Senhor Jesus. Os sinais estão acontecendo. Mantenha a chama da fé acesa. Mantenha-se pronto para agir, para servir. E persevere. Manter a chama acesa significa essa perseverança. Não se esqueça das palavras de Jesus lá em Mateus 10, 22, onde o Mestre nos diz o seguinte, Mateus capítulo 10,
versículo 22, todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nas palavras de Jesus, o mundo irá nos odiar. E é o que a gente vê acontecendo nas notícias, em muitas leis, naqueles que são superiores a nós, fazendo coisas, né, que vão de confronto à nossa fé e revelam um ódio pela fé em Cristo Jesus. Mas a palavra de Deus, o Senhor Jesus previu isso e diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Portanto, a perseverança é um requisito importante para um servo fiel. Então, persevere, esteja pronto para a ação, haja aí onde Deus te colocou e seja perseverante, mantenha a chama da fé acesa. Porque depois, né, dessas condições para um bom servo, o Senhor Jesus, continuando essa parábola, ele vai falar da recompensa, né? Qual é a recompensa que ele dá? O versículo 37 diz o seguinte: felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando. Quando voltar, eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir. Fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Olha só, um comentarista bíblico chamado Warren Wiersbe, ele escreveu a respeito desse texto o seguinte: o mais impressionante nessa história é que o mestre serve os servos. O mestre serve os servos. Olha o que Jesus está falando nessa parábola. O dono da casa chega e ele tem todo o direito de exigir aos seus servos: ó, me sirvam agora. 3 da manhã, não importa, me sirvam, vocês vão me servir. Mas nessa parábola, Jesus fala de um Senhor que resolve recompensar os seus servos. Resolve abrir mão do seu direito de ser servido e resolve servir aqueles que devem servi-lo. Os servos, eles não merecem nada disso. Poxa, mas ele esperou lá. Ele manteve as candeias acesas na casa. Era a obrigação do servo, ele não merecia nada daquilo. Mas o que eu destaco aqui é que o Senhor dessa parábola é tão bom, mas tão bom que ele, por seu amor, decide servir aos seus servos. E eu destaco aqui com você um texto que se encontra lá em Apocalipse 21, versículo 4, onde a palavra de Deus nos diz o seguinte: ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Olha essa expressão de que o próprio Senhor, naquele dia, no céu, irá enxugar dos olhos dos seus servos fiéis toda lágrima. O próprio Senhor irá fazer cessar toda a dor, todo o sofrimento, todas as preocupações, todo o medo. O Senhor servindo aos seus servos. E Jesus serviu aos seus discípulos lavando os pés deles como um retrato da cruz, aonde ele serve aos filhos de Deus entregando a sua vida. O próprio Deus irá retirar de nós toda a tristeza, toda a dor, todo o sofrimento. Diante dessa e de tantas outras promessas, diante de um Deus que entrega o seu Filho para morrer em nosso lugar, será que não vale a pena passar pelas lutas e dificuldades que você tem enfrentado? Será que não vale a pena persistir? Será que não vale a pena continuar trabalhando, agindo na obra do Senhor? Porque existe uma recompensa muito maior aguardando por você. Pense nos seus sofrimentos, mas não abandone a sua fé. Continue lutando, continue vigiando, porque o próprio Deus vai livrar você de todo o sofrimento. É a maior recompensa. A maior recompensa é o céu. O céu, junto com o Senhor Jesus. E para ilustrar essa perseverança, e para ilustrar essa verdade de que nós precisamos aprender a persistir no meio dos sofrimentos dessa vida e das perseguições, eu lembro de uma história
a história de um homem chamado Miguel Sattler, ou Michael Sattler. Eu vou chamar ele de Miguel, né? Miguel Sattler, ele era um dos reformadores, um homem muito importante no movimento anabatista. E com certeza, por causa dos seus ideais e da sua ideia de separação entre o Estado e a Igreja, e as suas ideias de batizar apenas adultos convertidos, né, e a sua pregação do Evangelho, ele começou a ser perseguido. Em 1527, ele foi preso e as autoridades romanas executaram ele como mártir. Mas o que chama atenção é a sentença, que foi uma das mais dolorosas e talvez até monstruosas que a gente vê na história do cristianismo. Disse o seguinte a respeito da sentença de morte de Miguel Sattler. Miguel Sattler deverá ser entregue ao carrasco. Este o levará até a praça e ali primeiro lhe cortará a língua, depois amarrará a uma carroça e com uma tenaz incandescente tirará por 2 vezes pedaços do seu corpo. Em seguida, a caminho do lugar da execução, fará isso 5 vezes mais e depois queimará o seu corpo até o pó, como um arqui-herege. Eu nunca me esqueço, em uma das aulas de teologia na Faculdade Batista, um professor compartilhando essa história, ele nos ensinou que Miguel Sattler, naquele dia, ele havia combinado um sinal com seus companheiros anabatistas. Que sinal seria esse? Um sinal de que era possível suportar toda a dor e todo o sofrimento do seu castigo, da sua pena de morte. Ele combinou que ele levantaria 2 dedos, sinalizando que era possível suportar aquela dor. Enquanto ele queimava na fogueira, depois que as cordas se desfizeram pelo calor do fogo, Miguel Sattler levantou 2 dedos, sinalizando assim aos seus companheiros que, por amor a Cristo, talvez pensando nas recompensas futuras, pensando no seu Senhor, era possível suportar aquela dor e aquele sofrimento. Você está preparado para a volta de Jesus? Você tem esperado o teu Senhor da maneira como a Bíblia nos ensina? Vigilante, em ação, perseverante, esperando a recompensa do Senhor. Você tem sido este servo? Ou será que por achar que Jesus está demorando muito, ele não vai voltar? E você pode viver uma vida da forma como você deseja? Não perca o foco. Não perca o foco em Cristo. E lembre-se, é possível suportar. É possível suportar os sofrimentos deste mundo, os sofrimentos desta vida, por amor a Cristo, porque Ele tem uma recompensa preciosa e poderosa para os seus servos fiéis. Que o Senhor te ajude a suportar as dificuldades dessa vida, para que você possa chegar naquele dia e entrar na presença do teu Senhor, Ele lhe convidando, dizendo: servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito. Eu vou te colocar, entra comigo aqui. Que Deus te abençoe. Tua voz escuto a convocar-me, pronto estou e vou te obedecer. Nesta senda vou seguir teus passos, mesmo que eu precise padecer. O que sou e tudo que possui, eu entrego para te servir. Quero ser um instrumento usado por ti, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Me
quebra, molda e usa. Quero ser um vaso em tuas mãos, que também eu seja como espelho, refletindo sempre o teu padrão. O que sou e tudo que possuo, eu entrego para te servir. Quero ser um instrumento usado por ti, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui. O nosso desejo é que você possa ouvir a voz desse Senhor e que você possa seguir Ele sempre para o resto da sua vida. Deixa eu orar com você. Pai querido, nós te louvamos por esse tempo de culto. Eu quero te louvar por cada pessoa que nos assiste. Que a tua graça possa estar sobre cada um, Senhor, sobre cada um de nós, nos ajudando a esperar pela tua vinda, Senhor. Enquanto tu não vem, que possamos te servir e te amar de todo o nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua família.